sentar, irmãos. Pastor Alain já está sentadinho aqui na frente. Talvez haja aqui entre nós alguns visitantes que ainda não conheço o casal. O pastor Alain já está sentadinho aqui na frente. E a Vanessa, sua esposa, sentadinha ali no segundo banco ali, ó. Fica em pé um instantinho só, Vanessa. Obrigado. Pode sentar. Casal muito amado de nossa igreja. Vanessa, administradora de empresas, formada também em teologia pelo Seminário Teológico Batista Brasileiro, deixou sua carreira. Disse sim ao chamado de Deus e partiu para a obra missionária. Primeiro foi lá para Gararu, interior de Sergipe. Irmão Alain foi membro da nossa igreja aqui há alguns anos, professor de educação física, sentiu também no seu coração a voz de Deus chamando para o ministério, para a obra missionária. Também estudou teologia no Seminário Teológico Batista Brasileiro, deixou de lado sua profissão, suas atividades profissionais. Também partiu para o campo missionário, casou-se com a Vanessa, e aí os dois foram para Natal, a Junta de Missões Nacionais, colocou-os lá em Natal. Eles estão num projeto de plantação de igreja. Os irmãos já têm ouvido falar as informações. Eu creio que eles também, pastor Alain vai trazer mais algumas informações. É uma alegria para nós. E só a presença deles aqui, mesmo antes deles começarem a falar, já é um apelo para que vidas continuem se entregando para o ministério da pregação do Evangelho, para o ministério da obra missionária. Mesmo que eles viessem aqui hoje, não falassem nada, só as vidas deles já seriam essa pregação, só as vidas deles já são esse apelo para que outras pessoas também ouçam o chamado de Deus. Outras pessoas também vão para os campos que estão brancos, preparados para a colheita. Então vamos ouvi-los, né? Pastor Alain, por favor. Deixa eu só ajeitar aqui. Tem gente muito pequena. Estou brincando, eu não sou gente grande, não. Grande é Deus, né? Meus irmãos, bom dia. Acho que eu não travei aqui, né? Não, já foi, já. Deixa eu tirar que é melhor. Perdeu a prática da tradução de multimídia. É muito bom estar com os irmãos. Muito bom ver os irmãos, né, novamente. E na última vez que nós estivemos aqui, apresentamos já a Elisa, que ainda está na barriga da Vanessa. Quiser Deus, ela nascerá em agosto. E tudo dará certo, se Deus assim quiser. E vocês não sabem a alegria que eu tenho de estar aqui também. Mas também fio com o coração na mão, né? Ao mesmo tempo estar no campo. Mas como é necessário da gente tirar essas férias, tirar um tempo, né, para rever as pessoas, rever os familiares. E isso faz bem a nós também. Mas quando a gente saiu do campo, algumas pessoas choraram, algumas crianças também choraram. E deixa a gente um pouco balançado, né? Nesse sentido. Mas terça-feira agora nós estaremos retornando.
e assim dar prosseguimento também ao trabalho, que também não parou. Conseguimos algumas pessoas para estarem à frente lá, nesse mês, nos substituindo. Mas vamos ser bem breve, porque tem muita coisa para falar. E se deixar, agora eu falo bastante, Vanessa também. Que antigamente, essas oportunidades eu ficava muito nervoso, e eu ainda fico. Isso é muito bom. Meus irmãos, eu fiquei pensando realmente, a questão que nos chama a servir a Deus é muito maior do que a gente pensa. Você pensa, de repente, em estar em um campo, em um lugar, onde ninguém te conhece, onde você acabou de chegar e a sua missão é evangelizar. E não somente evangelizar, discipular as pessoas, conhecer aquelas pessoas que, vamos dizer assim, são pessoas fiéis, confiáveis, de guardarem a palavra de Deus e assim transmitir a outros. Pensa você nessa situação. Pensou? Agora, deixa eu colocar uma realidade para você. Você também está nessa situação. Não que algumas pessoas não te conheçam, mas algumas já te conhecem. E você também tem que o quê? Compartilhar desse amor. Transmitir a pessoas fiéis. E isso tem sido um desafio muito grande. Muito grande. A mensagem que eu gostaria de refletir com vocês hoje, que missionário ele não prega, ele faz só reflexão. Se encontra lá em 2 Reis. Ele fica depois do livro de 1 Reis, é bem fácil de achar. No capítulo 18. Perdão. E essa mensagem é tão viva que traz para a gente também a questão do nosso relacionamento com Deus, porque você também tem a sua história com Deus. E isso faz da gente o quê? Discípulos dele, se realmente você é. Agora, a história que nós vamos ver aqui, ele traz alguns ensinamentos para a nossa vida, que aí coloca a gente naquela postura. Realmente eu estou seguindo a Deus do jeito que Ele quer que eu siga? Eu estou vivendo? E vamos começar a observar isso. Lá no capítulo 18, versículo 1, diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Essa parte aqui me chama muita atenção. Por quê? A pessoa que começou a reinar foi Ezequias, e era um jovem, tinha 25 anos. E nós vamos começar a ver no discorrer do texto que ele servia a Deus. E a grande questão aqui, que eu percebo, que não existe idade para servir a Deus. Ele tinha 25 anos, mas podia ter mais, podia ter menos. E ele era um rei. Isso traz para nós também. Não existe idade para a gente. A sua idade, você tem que servir a Deus. Não importa como. Ou melhor, importa um pouquinho, mas depois a gente fala sobre isso. Mas o mais importante é o quê? Servir a Deus.
E ele, na sua idade, ele tinha essa responsabilidade, ele tinha esse compromisso de servir a Deus. E agora a gente vai começar a olhar a grande questão, porque ele começou a reinar em um povo que não queria nada com Deus. Ele começou a reinar onde a sua própria família também tinha, seu próprio pai tinha influência ruim sobre ele, que também, ele foi um péssimo rei, Acaz. Foi um dos piores reis que teve. Então você começa a ver a grande situação. Por quê? Fora da sua casa tinha má influência. Dentro da sua casa tinha influência ruim também. Aí a grande pergunta: onde ele conseguiu a influência verdadeira? Em Deus. Ele não se deixou se influenciar pelo mundo, ele não se deixou influenciar pelas tradições da sua família, que tinha um comportamento ruim, que desagradava a Deus, mas ele se deixou ser influenciado por Deus. E essa é a grande questão, porque ele não estava sozinho. E no campo missionário também, se a gente parar para analisar, a gente também não está sozinho. Agora, se a gente andar com Deus, nós não estamos sozinhos. E nem você. Se você andar com Deus, você também não está sozinho. Por mais que esse mundo esteja corrompido, por mais que esse mundo esteja contrário, de costa para Deus, você não estará sozinho, se você andar com Deus. Agora, como que você vai andar com Deus? Vamos observar aqui. Olha, no versículo 3 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Olha que coisa interessante. Ezequias, ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Sabe o que significa isso? Significa que todas as áreas da vida de Ezequias, ele permitia a ação de Deus na vida dele. Na área emocional, na área financeira e as outras áreas dele. A vida social e tantas outras áreas da vida dele. Dentro da sua casa, quando ele estava sozinho, quando ele estava com um grupo de pessoas, dentro da sua mente, no seu falar, nas suas atitudes, ele deixava Deus agir na vida dele. Isso se chama o quê? Temor a Deus. Temer a Deus é praticamente isso. Saber quem Deus é e viver conforme a vontade dele. Ezequias era um rei. Ele podia fazer tudo. Ele tinha tudo na sua mão para fazer, para executar, conforme o que ele queria. E ele podia viver conforme os outros reis também viviam. Os outros reis reinavam assim, dessa forma. O povo está querendo fazer isso, está fazendo... então vamos fazer o que o povo quer, senão o povo vai ficar triste com a gente, né? Mas mal eles sabiam que Deus é quem ficava triste. Irmão, importa mais agradar a Deus do que os homens. A minha vida tem que estar voltada para Deus. A minha vida, o meu pensamento, as minhas atitudes têm que estar voltadas para Deus. Só assim eu vou andar com Deus e fazer a sua vontade. A atitude dos reis anteriores não foi muito boa, sabe por quê? Porque eles sabiam que o povo fazia coisas que desagradavam a Deus. Só que Ezequias, ele também sabia, e a grande diferença de uma pessoa que teme a Deus é essa. Ele sabia dos seus erros. Ou melhor, do erro do seu povo.
mas ele tinha o quê? Tomou a atitude para que os erros não dominassem mais a vida do povo. E quando a gente deixa os nossos erros dominar a nossa vida vai se embaraçando, vai se tornando suja diante de Deus, fedorenta. Deus não se agrada de estar com a gente, porque algumas pessoas estão tão enroladas com Deus, que sabem disso, mas não tomam uma postura, uma atitude de temer a Deus. Tinha uma propaganda nesses canais de criança, há uns 10 anos atrás, dizendo assim, tinha uma criança pequenininha, né, toda suja de tinta, com um pincel assim, aparecia em 3 segundos, a criança chegava e falava assim para a televisão, eu faço o que eu quero, e ria. E parece que, ao mesmo tempo, ou melhor, parece que a pessoa que está nos seus erros, fala isso também com Deus. Deus, eu faço o que eu quero. Eu faço o que está dentro da minha vontade. E esse é o grande diferencial. Porque se você faz a sua vontade, você não teme a Deus de uma forma que Ele gostaria que você temesse. Você não vive conforme a vontade dEle. A oração que o pastor Dalto fez agora no início, muito interessante. Em falar da volta de Jesus. Meu irmão, quando Jesus voltar, nós vamos prestar contas a Ele. Das nossas atitudes. E a atitude que Ezequias fez no seu povo foi essa. Foi no versículo 4. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. O povo estava começando a viver da seguinte forma: olha, vamos viver moldados com esse mundo. Vamos viver idolatrando as mesmas coisas que eles idolatram. Vamos viver priorizando as coisas que nós queremos. E isso não é bom. A nossa prioridade tem que servir a Deus. Tem que se submeter à vontade de Deus. Mas o povo estava incrustado, cheio de pecado. Priorizava os seus interesses. Já estava idolatrando a serpente de metal, que depois de 400 anos, eles já podiam ter tirado isso há muito tempo. Porque quando eles olhavam para aquela serpente de metal que Moisés colocava, eles olhavam e tinham o quê? Arrependimento dos seus pecados. Eles se arrependiam. Mas não, eles começaram a idolatrar, a colocar oferendas, sacrifícios diante daquele altar. Eles começaram a construir em toda a cidade, em todos os lugares. O que Ezequias fez? Meu irmão, isso está desagradando a Deus? Tira. Tira no meio do povo. E na sua vida, meu? O que você tem feito que desagrada a Deus? É a fofoca? É a mentira? São coisas que embaraçam a sua vida? Então, meu irmão, se isso estiver no seu alcance, tira isso da sua vida. Toma uma atitude radical diante do pecado. Ah, mas é muito difícil. Então peça ajuda a Deus. Quando você começa
a fazer dessa forma, Deus ele começa a agir na sua vida. Quer ver? Versículo 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha, para você tomar uma atitude dessa, você tem que confiar em Deus. Confiar em Deus não é somente você falar a Deus, olha, eu confio em Ti, e viver da mesma forma. Não, confiar é tomar uma atitude diária em sua vida. A atitude de Ezequias nos mostra, nos ensina a respeito de temer a Deus dessa forma. De que forma? Versículo 6. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. A atitude de Ezequias foi essa, de tirar o pecado da vida do povo, aquilo que desagradava a Deus, aquilo que eles priorizavam, que o mundo começou a moldar na vida deles, ele tirou. E falou, agora, quem vai moldar a vida de vocês é Deus. Porque vocês têm que andar conforme Deus quer. E não pode ser diferente na nossa vida. Se nós queremos servir a Deus, tem que ser dessa forma. O quê? Nos moldarmos naquilo que Deus quer. De que maneira? Olha como que Ezequias fez. Ele guardava a palavra de Deus no seu coração. Você só pode guardar a palavra de Deus no seu coração quando você lê. E quando você vive aquilo que você lê. Senão não vai fazer diferença alguma. Você não conhece a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus e quer temer a Deus, não tem como. O pecado ele vai começar a moldar a sua vida conforme os seus pensamentos, conforme o seu querer, a sua vontade. Se queremos ser usados por Deus na sua obra, temos que nos moldar conforme Ele quer. Temos que guardar a sua palavra em nossa vida. Temos que conhecê-lo realmente a cada dia. Só assim nós vamos temer a Deus. Só assim nós vamos viver em obediência. Ezequias, ele não estava sozinho. Ele estava com o próprio Deus. E isso nos mostra como devemos viver. Nós, nesse mundo, não estamos sozinhos. Por mais que as pessoas estejam de costas para Deus, nós não estamos sozinhos, se caminharmos com Deus, se guardarmos a palavra dEle dentro do nosso coração. E isso fez diferença também na vida dele. De que forma? Ele não serviu ao vizinho que idolatrava outros deuses. Versículo 7 diz assim: foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, e conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria, e não o serviu. Ele tinha um exército menor, ele não confiava nas suas próprias forças, ele não confiava nele mesmo, ele confiava em Deus, e essa confiança fez com que Deus fizesse parte da vida dele, parte da história dele, de chegar ao ponto de ter um exército muito maior aos nossos olhos, e de não servir, de ter autoridade de falar, olha, eu não vou te servir. Porque tudo o que ele fazia, algumas versões dizem, ele prosperava. Ele era vitorioso. E no campo missionário, meu irmão, não é diferente. Se a gente andar com Deus, tudo que fizermos vai ser para Ele. Mas temos que andar
olhando para a nossa vida, para não fazer as nossas vontades, de estarmos guardando a sua palavra, sendo fiéis à sua palavra, e assim viver conforme Ele quer, em obediência, em submissão, e conhecê-lo a cada dia mais. Eu vou chamar a Vanessa aqui agora, para ela contar um pouco da nossa, ou melhor, da nossa não, da história que Deus está fazendo através da nossa vida. Lá em Natal. Graça e paz, irmãos, amém? Bom podermos ouvir a palavra de Deus. E eu tenho aprendido, toda vez que leio a história de Ezequias, que muito mais do que se envolver com a obra missionária, nós precisamos nos envolver com o Deus da obra. Muitas vezes nós nos envolvemos tanto com o ministério, tanto com a obra, e que às vezes deixamos de lado termos um relacionamento com Deus. E sabemos que a obra missionária não é feita somente por fazer, mas precisamos estar com os nossos joelhos em oração, buscando uma vida com Deus, uma vida que faça a diferença. Eu quero passar um vídeo, e nesse vídeo tem algumas fotos, algumas imagens, aquilo que Deus tem nos permitido fazer parte lá em Natal. E logo depois a gente vai estar comentando e compartilhando com os irmãos algumas experiências que temos vivido nesse tempo. Isso mesmo. Vou falar. Esse vídeo vai relatar algumas pessoas que nós temos nos relacionado. Esse é o grupo de ginástica na praça. Esse é o café da manhã. Esse é o grupo também participando de uma palestra em nossa casa. Esse aí já é o Ministério Esportivo com os meninos, através do futebol. E aí já é o grupo dos meninos também frequentando a nossa casa para um campeonato. Foi a programação que fizemos na praça na ocasião de Natal. Foi uma atividade com crianças. Uma das maiores praças lá do conjunto de Ponta Negra. Esse é o trabalho que realizamos nas escolas. Foi o dia dos professores, uma homenagem que fizemos. Essa aí foi a feira de ciência. Esses aí são os dois projetos que temos na Vila de Ponta Negra, onde nós nos reunimos no beco. Esse aí já é o outro trabalho também na Vila, já no campo do Botafogo. Esse é um vídeo falando mostrando um pouquinho da realidade do beco. E lá no fundo tem uma casa vermelha. É ali onde funciona também um local de venda de drogas. Né? Enquanto nós nos reunimos com as crianças ali, muitas vezes nós temos presenciado meninos de 9, 10 anos usando drogas também naquela casa. Essa menina é Samira. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Essas aí são as nossas crianças. Irmãos, esse é um pouquinho daquilo que Deus tem nos permitido viver nesse 1 ano de ministério ali em Ponta Negra. No dia 19 de abril, nós completamos 1 ano naquele local,
onde nós temos buscado em Deus estratégias e forma de servi-lo e de fazer o nome dele ser conhecido naquele lugar. E uma das estratégias, como compartilhei com os irmãos em setembro, nós temos tido a oportunidade de nos relacionarmos com muitas pessoas. Nós temos entendido que, como o Alan falou, não adianta chegarmos no local, não sermos conhecidos e falarmos somente de Jesus. Nós precisamos viver o Evangelho. E nem sempre é fácil viver um Evangelho no mesmo contexto que Ezequias viveu, onde as pessoas estão buscando os seus próprios interesses, buscando viver a sua própria vida, buscando viver até mesmo os seus próprios pecados, e a gente tentar mostrar que existe vida, que existe diferença, que existe uma nova esperança através de Jesus. E começamos trabalhando com relacionamento, porque entendemos que através de relacionamento poderíamos ganhar a confiança, poderíamos fazer com que as pessoas abrissem a porta das suas casas para que nós pudéssemos estudar a palavra de Deus. Como disse para os irmãos também, nós temos duas realidades bem distintas ali no conjunto de Ponta Negra. Ponta Negra é um bairro turístico, como a maioria dos irmãos conhece, é um bairro onde nós temos muitas belezas naturais, mas nós um bairro também onde nós temos a pobreza, a prostituição, as drogas, os vícios e tantas coisas que têm afastado as pessoas de conhecerem o amor de Deus. É um bairro onde as pessoas acreditam que serem fisicamente, financeiramente estáveis podem ter tudo na vida. E um bairro também onde a pobreza tem levado pessoas a andarem por caminhos que desagradam o coração de Deus. Hoje nós trabalhamos em dois lugares ali naquele bairro, no conjunto onde nós moramos e na vila de Ponta Negra, onde temos uma vila de pescadores que tem crescido a cada dia, não com pescadores, mas com pessoas que têm ido do Brasil inteiro buscar meninos e meninas para prostituição, para venda, para ser aviadores na questão das drogas. E diante desse desafio, nós temos o desafio da religiosidade, como os irmãos sabem. O povo brasileiro já é um povo idólatra por natureza, vamos dizer assim, mas lá no Nordeste nós temos essa questão da idolatria, do fanatismo religioso, do cumprimento das suas rituais religiosos de maneira mais firme, de maneira mais presente. Então, diante dessa realidade, nós começamos a perguntar a Deus quais seriam as estratégias que estaríamos utilizando para alcançar essas vidas. E uma das estratégias foi trabalhar com a ginástica na praça. E no primeiro momento tivemos algumas dificuldades, algumas dúvidas por causa da resistência do povo de querer se relacionar conosco, pessoas de outro estado, pessoas que tinham uma outra religião, mas pessoas que estavam ali desejando somente ser amigos. Começamos o projeto, hoje nós temos aproximadamente 40 a 50 pessoas matriculadas no projeto, entre eles o mais novo de 60 anos e o mais velho de 85. E o de 85 anos é o mais saudável, o seu amigo. Ele é um senhor que é militar aposentado, tem feito várias atividades físicas, mas mais do que isso, o seu amigo tem conhecido o amor de Deus. Interessante que todos os momentos que nós nos reunimos na praça com eles, nós não somente fazemos a parte de ginástica, mas nós temos tido a oportunidade de compartilhar do amor de Deus com Deus. E seu amigo, todas as vezes que nós chegamos e falamos sobre Jesus, ele disse: olha, é muito bom ouvir sobre a palavra de Deus. A ponto de agora, quando saímos de férias, eles disseram, a gente deu férias para o grupo da ginástica, e ele disse: não, nós não vamos querer ter férias, nós queremos continuar esse convívio, porque eram homens e mulheres que vivem há muito tempo naquele lugar, conhecem de ouvir falar, de dar bom dia e boa tarde, mas não tinham um relacionamento. E através da ginástica na praça, proporcionou isso para eles. Não só um relacionamento conosco, mas um relacionamento entre eles. E isso fortaleceu laços de amizade, isso fortaleceu para que eles pudessem perceber que não estão sozinhos, mas que tem alguém que está ali na mesma situação com eles, às vezes de enfermidades, dificuldades, e tem tido a oportunidade de estar na nossa casa. Uma vez ao mês, nós nos reunimos em nossa casa com esse grupo, onde nós promovemos palestras sobre saúde, sobre situações do dia a dia. E pela primeira vez nós tivemos quase um grupo, na última palestra sobre psicologia, falando sobre a questão do cuidado com a mente e também trabalhando a questão emocional. Nós tivemos quase a maioria deles, a maioria dos participantes da praça estavam conosco. E eles testemunharam isso, que a ginástica não somente tem cuidado do corpo, mas também tem cuidado do coração deles. Então, ore com
por esse grupo, ore pelo seu amigo, ore também pelo seu bispo. É um Senhor que é amigo do Evangelho. Todas as programações que nós convidamos, ele se faz presente. É uma das pessoas que tem se achegado mais próximos de nós, mas ele ainda não tomou uma decisão. Então, ore para que Deus nos dê, continue nos dando estratégia nesse projeto específico, para que nós possamos continuar abençoando, para que possamos continuar sendo abençoados e para que possamos ter palavras de vida, para que possam transformar a vida desses homens e mulheres. E nesse projeto nós temos a Marilene. A Marilene é uma das mais novas, mas a Marilene recentemente descobriu que está com câncer de seios. E iniciou o tratamento, e Marilene, embora fosse muito religiosa, nunca tinha acesso à palavra de Deus. E uma dessas quimioterapias que ela veio fazer, a imunidade dela caiu bastante, e ela não pôde receber visitas. E ao ligar, ela falou assim: Vanessa, eu não posso te receber na minha casa, mas eu estou lendo a Bíblia. E isso é um bom começo, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a partir do momento que ela começa a ler, não temos dúvida que Deus tem trabalhado no coração da Marilene. E por isso ela vai conhecer e experimentar a graça do Senhor na vida dela. Temos trabalhado também com criança, porque temos entendido, desde lá de Garavão, desde o dia que Deus nos chamou para estar no campo missionário, nós temos entendido que precisamos investir nas nossas crianças. Não porque elas serão o futuro do nosso Brasil, porque elas já fazem parte da nossa nação. Não porque elas serão o futuro da nossa igreja, não, mas porque elas fazem parte hoje do nosso tempo, da nossa vida. E as crianças têm sido um desafio, irmãos. Nós temos 2 grupos de crianças diferentes. Hoje nós trabalhamos com 3 grupos, que é no Conjunto de Ponta Negra, na atividade esportiva, na Vila de Ponta Negra, em 2B, o Beco do Botafogo, o Campo do Botafogo e o Campo do Cruzeiro, onde nós estamos trabalhando com aproximadamente 50 crianças na Vila de Ponta Negra e com umas 20 crianças no Conjunto de Ponta Negra. E Ponta Negra, no conjunto, nós estamos trabalhando com atividades esportivas. Através do esporte, nós temos promovido atividades de futebol e através desse futebol nós temos ensinado os princípios e valores bíblicos. Mas de 2 meses para cá, nós percebemos que não queríamos somente ter um encontro com essa criança numa quadra. E nós promovemos um campeonato de videogame. Para muitas pessoas, mas campeonatos de videogame no campo missionário, nós vivemos numa época onde nós precisamos buscar estratégias que possam alcançar crianças e adolescentes. E esse grupo de futebol, nós temos meninos de 9 até 16 anos. E nós promovemos um campeonato de 1 mês e meio na nossa casa. Todos os domingos à tarde, esses meninos estão lá, jogando videogame. E durante todo esse período dos jogos de videogame, eles foram desafiados, não somente a ganhar o jogo, mas também a decorar versículos da Bíblia, porque isso fazia parte da pontuação do campeonato. Fazia parte de atividades semanais que eles precisavam fazer e também compor a nota final do ponto dele no final do campeonato. E no final podemos ter os meninos, alguns versículos decorados, alguns meninos mais envolvidos e desejosos de continuar com essa atividade no domingo. Prometemos para eles que quando retornássemos das férias, iríamos retornar com a atividade no domingo, não mais agora para o campeonato de videogame, mas estamos buscando Deus numa outra alternativa. E uma das sugestões que os próprios meninos deram, são meninos, principalmente o Hugo, que tem 16 anos. Ele disse que tinha muita vontade de aprender um instrumento musical. E quando ele falou isso, nós começamos a perceber que, investindo na vida do Hugo através do instrumento musical, de ensinar ele algum instrumento, ele poderá tocar e ajudar a gente também a louvar o Senhor na nossa congregação, visto que hoje nós não temos ninguém que toque nenhum instrumento. E nós lançamos o desafio e temos orado por isso, para conseguir, pelo menos, uma parte dos instrumentos, como o violão, a bateria, o teclado, para que a gente possa iniciar o Ministério de Louvor da nossa congregação com os meninos do futebol. Conseguimos 2 professores, um professor de violão e um professor de bateria. Inclusive, o professor de bateria não é cristão, mas ele se colocou à disposição para ensinar os meninos a tocarem bateria. Então, ore por isso, para que a gente possa conseguir esse instrumento e assim poder abençoar a vida desses meninos e no futuro podermos ter aí uma equipe de louvor formada por meninos que conhecemos numa praça, jogando futebol, mas que terão suas vidas transformadas para louvar e adorar o Senhor, não somente com os instrumentos, mas com suas próprias vidas. Ore também pelas crianças do Beco. Nós temos a Samira como disciplina forma. Samira nós a conhecemos no colégio. Nós trabalhamos com atividades recreativas em 2 colégios lá em Ponta Negra. E a Samira, ao conhecermos, ela começou a
convidaram a gente para estar na sua casa, aí conhecemos a sua mãe, realizamos um vídeo com ela, a Josenira, que hoje é uma das pessoas que tem nos ajudado no trabalho do Beco. Inclusive, temos trabalhado diretamente com ela e com a sua família. E um dia nós fizemos uma programação com as crianças, e ao chegarmos lá, nós temos em média de 8 a 10 crianças para poder funcionar na quarta-feira à tarde. E nesse dia nós tínhamos um grupo muito maior de crianças, e eu falei, como é que as crianças souberam desse trabalho aqui? E depois que terminou, a Mira falou, olha, as crianças vieram porque meia hora antes de vocês chegarem, a Samira saiu pela rua da Vila de Ponta Negra, convidando as crianças para ouvirem a palavra de Deus. Vidas que a gente, às vezes, não dá nada, vamos dizer assim, não tem tanto conhecimento, não conhece muito de Deus, mas que entendeu o principal. Entendeu que a partir do momento que ela conhece Jesus, a partir do momento que ela experimentou do amor de Jesus, ela precisa compartilhar isso com seus amigos, com seus familiares. E a Samira tem sido a nossa missionária ali na Vila de Ponta Negra. E a Josenira, que é a sua mãe, ela manifestou o desejo de abrir a porta da sua casa para que seus amigos e seus vizinhos possam estar estudando a palavra de Deus. Mas ela mora no Beco, que a casa não é muito grande, né? Mas Deus tem nos abençoado e usou pessoas, né, para estar conosco lá na vila, inclusive irmãos dessa igreja, para estar conosco lá e alugarmos uma casa e assim iniciarmos agora o nosso ponto de pregação, de fato, ali na Vila de Ponta Negra, em conjunto, perto do Beco, do campo do Botafogo. Mas olha para as crianças também do campo do Cruzeiro, é uma outra realidade. O contexto da vida é o seguinte, as pessoas que moram no campo do Cruzeiro não podem vir para o campo do Botafogo. Elas têm essa rivalidade entre elas, então nós não podemos correr o risco de trazer as crianças de um lugar para o outro. Então nós temos ali o desafio do campo do Botafogo, do campo do Cruzeiro, onde nós temos 20 crianças que nós trabalhamos com todos os domingos pela manhã. E é interessante, irmãos, que eu sempre costumo viver e dizer isso, como nós nos dispomos a fazer a obra de Deus. Nós somos muito mais abençoados do que abençoados. Não tem preço poder ouvir uma criança, quando saímos de férias, dizendo, tia, você não vai demorar. Uma criança, quando a gente disse que estava grávida, ela se alegrar conosco e dizer, ela vai andar com a gente, vai participar com a gente. Uma criança que, se a gente deixar de ir no domingo, ele sente falta de ouvir. E um dos meninos do campo do Cruzeiro, ele pediu meu telefone durante uma dessas atividades, e no meio da semana ele me liga. Ele disse, tia, você não vai vir hoje? Eu disse, não, eu vou no domingo. Você já passou tanto tempo, já tinha passado 3 dias. Você vê crianças desejosas de querer conhecer e experimentar o amor de Deus. Nós não temos capacidade, não temos talento para lidar com crianças, mas sabemos que a nossa capacidade, o nosso desenvolvimento vem de Deus. Então, ore para que Deus possa continuar trabalhando em nós e através de nós, para que possamos ser instrumentos de vida na vida daquelas pessoas. Ore também para a dona Zefinha. Eu lembro que eu comentei com os irmãos em setembro, enquanto eu estava aqui pregando, ela estava participando do aniversário do esposo da dona Zefinha. A dona Zefinha é uma família muito religiosa, não frequenta os nossos cultos, mas a dona Zefinha está a cada dia mais quebrantada para ouvir falar do Senhor. Todos os aniversários, todas as festas que tem na sua casa, ela nos convida para estar junto. E nessa de estar junto, ela sempre nos dá a oportunidade de compartilhar do Evangelho e de orarmos com aquela família. Alan fez a cirurgia no final do ano, logo perto do Natal, e nós não pudemos estar com eles no Natal, mas na véspera do Natal, ela foi na nossa casa, junto com o seu esposo, né, e a gente pôde estar compartilhando do amor de Deus. Então, ore pela vida dela, ore para que Deus trabalhe no coração de Dona Zefinha e ela possa realmente abrir espaço para que Jesus possa ser conhecido e vivido na sua vida. Ore também, hoje nós temos nos reunido na nossa casa, atualmente temos uma média de 10 a 15 irmãos, né, alguns deles, continuam orando pela Cátia. A Cátia continua firme, indo aos cultos, participando do grupo de oração, mas ela ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus de perto. Mas a Cátia e a Rose se converteu junto com a Cátia. No mesmo dia nós a conhecemos. A Rose tomou a decisão, a Cátia não. E a Rose tem sido a nossa auxiliadora ali no campo, né? Ela tem se envolvido, ela tem uma facilidade de fazer amigos. E, através dessas amizades, nós temos desafiado a Rose a não somente falar, mas a viver o Evangelho. E tem sido motivo de alegria, porque nessas férias ela mesma compartilhou
que ela tem conseguido levar algumas amigas da praça a estarem nos nossos cultos. E isso é uma grande vitória, porque muitas delas tinham resistência em participar conosco. E hoje elas podem estar ali também aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. No próximo mês, Deus, assim permitindo, tanto a Rose como a Gorete vão estar se batizando. Serão os nossos primeiros batismos ali em Natal. Então, cremos que serão os primeiros de muitas vidas que irão se render aos pés do Senhor. Lembro que falei também sobre a Gorete na última vez que tive com os irmãos. E a Gorete, ela continua firme. Só que, devido às tradições religiosas da sua família, ela tem enfrentado algumas dificuldades por seguir a Cristo, a ponto de sofrer perseguição do seu próprio marido, a ponto de querer matá-la, e ela ter que sair da sua casa e viver alguns meses na casa da sua filha. Hoje a situação está mais estabilizada, ele iniciou um tratamento, está tomando medicamento, mas agora ele sempre fica em dificuldade quando ele bebe, quando ele tem alguma recaída. Mas a Gorete, ela tem testemunhado que, se ela tiver que abrir mão de qualquer coisa para seguir a Cristo, ela não vai perder tempo com isso, porque ela entendeu que Cristo é a prioridade na vida dela. E nós temos orado por ela e colocado a vida dela diante de Deus. E, através da vida da Gorete, o seu neto, o Vinícius, também tem servido a Deus. Vinícius é um menino de 6 anos, eu não lembro se eu comentei sobre ele, foi um menino que apareceu aqui na foto com um desenho na mão, ele tinha acabado de fazer aquele desenho. E nós conhecemos o Vinícius de uma maneira bem diferente, ele é bem agitado, ele não consegue ficar sentado para prestar atenção no culto, ele corre de um lado para o outro. E nos primeiros dias, primeiras oportunidades que tivemos de estar com o Vinícius, a gente foi muito difícil. E um dia o Alan estava com ele na sala das crianças, e ao perguntar para o Vinícius sobre Deus, ele disse que não gostava de Deus. Ele dizia que não gostava de Deus porque Deus não gostava de bateria, porque Deus não gostava de violão, porque Deus não gostava de rock. E a gente pode contar para ele e falar que Deus gosta de tudo isso, que desde que seja usado de forma para agradá-lo. E aí, no final, o Vinícius disse, eu estou começando a gostar desse Deus. Mas Deus permitiu que o Vinícius tivesse uma experiência, mesmo com 6 anos de idade, uma experiência que marcasse a vida dele. Um dia, Vinícius fez aniversário, foi em janeiro desse ano. E no dia do seu aniversário, ele ganhou muitos carrinhos. E tinha um carrinho especial, um carrinho branco que ele ganhou de presente. Obrigada, irmã. E esse carrinho, ele foi para o parque e acabou perdendo esse carrinho ali no parque de diversão. Ele correu para um lado, ficaram meia hora procurando e não acharam. Vinícius danou a chorar, chorou muito e depois ele falou assim, não tem jeito, eu perdi meu carrinho. E quando ele entrou ao carro, ele perguntou à mãe dele o seguinte, mãe, como é que fala com Jesus? A mãe dele não é crente, mas ele perguntou, tem que fechar o olho? Ela disse, eu acho que sim. E naquele momento o Vinícius sentou no banco, fechou os olhos e fez a sua oração. E logo depois ele se acalmou, segundo o testemunho da mãe. No dia seguinte, ele entrou no mesmo carro e descobriu que o carrinho que ele tanto procurava estava no banco do carro e que ele não tinha visto. E quando o Vinícius chegou na igreja, ele chegou dizendo o seguinte, foi Jesus que me ajudou a encontrar o carrinho. Experiência pequena, mas uma experiência que marcou a vida do Vinícius. E hoje o Vinícius, ele tem uma bateria de criança em casa e ele disse que vai aprender a tocar a bateria para seguir a Deus. Então, irmãos, são pequenas coisas que acontecem na vida das pessoas que fazem a diferença. Eu não tenho dúvida que a vida do Vinícius foi marcada com essa experiência. E aquele momento de antes e depois de amar a Deus foi selado a partir do momento de uma brincadeira, de uma questão tão pequena para nós, mas tão importante na vida do Vinícius. Então, ore pela vida dele. Hoje ele tem 6 anos, não mora com o pai, mora com a avó. A mãe casou novamente, embora tenha um relacionamento com ele, mas não é tão presente. E a Gorete tem a responsabilidade de incutir no coração, na mente do Vinícius, a amar a Deus. Então, ore para que a gente possa ser uma ajudadora da Gorete nesse sentido, para que o Vinícius possa se tornar um homem temente ao Senhor. Deus tem nos dado muitas oportunidades de servir. Muitos são os desafios. Os irmãos sabem que é muito bom poder relatar para os irmãos as bênçãos que Deus tem nos dado, de poder ver dia após dia as vidas sendo transformadas. Às vezes, trabalhamos muito e semeamos pouco nesse tempo. Mas a Bíblia diz que muitas coisas que nós temos semeado, pode ser que os nossos olhos não verão. Mas, com certeza, o Espírito Santo de Deus está trabalhando naqueles corações, para que um dia eles possam conhecer
e experimentar da graça de Deus. Sabemos que, assim como Ezequias, nós estamos lutando contra o pecado. Sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra poderes espirituais que têm impedido as pessoas ouvirem falar de Jesus. E o que a gente precisa fazer, como missionários, como cristãos, como servos de Deus, é consagrarmos as nossas vidas diante de Deus, a cada dia. Mesmo que, a princípio, não conseguimos ver a vitória, mas temos certeza que seremos mais do que vencedores, porque Cristo nos garante isso. E estamos em ano da Copa do Mundo, onde o mundo inteiro está voltando os olhos para o Brasil. Nós temos desafio agora, nesses 2 meses, de traçarmos estratégias para alcançar os turistas que chegarão ao nosso bairro. Hoje, todos os hotéis, muitas casas já foram alugadas para receber turistas do Brasil e de fora do Brasil. Muitos deles vão realmente para desfrutar das belezas naturais, outros para participarem dos jogos, mas alguns deles, irmãos, infelizmente, vêm para o nosso Brasil, vão para Natal, com a intenção de buscar crianças e adolescentes para a prostituição. Muitos deles têm buscado isso, e isso tem sido uma coisa normal, às vezes tapado os olhos pelas autoridades, mas é uma coisa normal na realidade que nós vivemos. Então, ore para que Deus nos dê estratégia. Uma das coisas que nós temos orado e pensado é nos colocarmos à disposição dos hotéis para trabalharmos a questão da capelania. Se algum hóspede quiser conversar sobre Deus, se algum hóspede quiser falar sobre alguma coisa, nós estaremos à disposição deles ali, um determinado horário nos hotéis. Trabalharmos também ao redor do estádio que foi construído no projeto Avança Brasil, onde nós vamos estar fazendo evangelismo frente a frente, e trabalharmos também nos sinais no nosso bairro, oferecendo alguma literatura, algum material que possa auxiliar essas pessoas que chegarão ao nosso bairro para que as suas vidas possam ser transformadas. Ore também porque agora, no próximo mês, nós estaremos mudando o local de culto. A casa onde nós vivemos, embora tenha um espaço externo bom, mas a casa hoje tem muita umidade, tem muito mofo, e a gente tem visto alguns escorpiões, né? Então, tem aparecido muitos escorpiões na nossa casa, e isso, além de colocar em risco as nossas vidas, também as crianças que têm frequentado o culto. Então, ore para que Deus nos dê um outro local, ali no mesmo bairro, para que a gente possa cultuar e adorar Ele. E agora sim, colocar como igreja, de fato, né? Colocando toda a estrutura de igreja, e assim podermos ter uma abrangência maior, porque muitas pessoas chegam no nosso bairro e não sabem que existe uma igreja batista ali. Então, a partir do momento que a gente começar a divulgar isso, a colocar faixa, a colocar placas, as pessoas poderão conhecer e participar também dos nossos cultos. Ore por nós, para que Deus nos dê sabedoria e entendimento, para que possamos viver, não segundo a nossa vontade, porque é falha, mas segundo a vontade de Deus, que é perfeita, agradável e boa. Ore para que Deus nos dê também condições. No mês de agosto, estando tudo confirmado, estaremos recebendo um grupo de americanos, que vai estar conosco 10 dias, trabalhando nas escolas e nas praças da cidade. Ore por isso, é um desafio, visto que vai ser no mesmo período que a Elisa vai estar nascendo, então a Alain vai ter que tomar frente disso. Nós não poderíamos desmarcar, porque eles já estão com passagem comprada. Então, ore para que Deus nos dê graça, nos dê força e nos dê jogo de cintura para lidar com essas duas situações tão diferentes nesse tempo que estaremos vivendo ali em Natal. Ore pelo trabalho nas escolas. Os irmãos viram a foto ali. Nós temos trabalhado com palestra nas escolas, né? Palestra na área de educação, palestra na área sexual, palestra na área espiritual. E temos tido a oportunidade de estar com os professores. No Dia dos Professores, nós fizemos uma homenagem aos professores daquele colégio. E foi muito bom, porque eles perceberam que nós não estávamos ali por dinheiro, nós não estávamos ali para competir entre eles, mas nós estávamos ali para compartilhar o amor de Deus. Interessante que, nesse dia, estava a secretária de Educação do Estado. E a gente ficou meio receoso, porque ela não conhecia do nosso trabalho, mas depois que a gente fez todo o movimento com os professores, oferecemos o Evangelho de João, levamos uma caneta de presente, a própria secretária veio dizer, olha, é uma ótima forma de vocês proclamarem o Evangelho. Não sabemos se ela é cristã ou não, mas Deus usou aquela vida para nos motivar e continuar investindo na vida dos professores, daquelas crianças. Ore por isso, para que possamos ter estratégias, recursos e possibilidade de abençoar a vida naquele lugar. Queremos agradecer aos irmãos. Sabemos que os irmãos têm estado conosco. Assim como Ezequias sabia que ele não estava sozinho, porque Deus fazia presente na vida dele. Nós também sabemos que não estamos sozinhos, não porque temos um ao outro, mas porque temos Deus conosco.
e temos os irmãos que têm sustentado, têm segurado as cordas, têm orado e têm se importado conosco. Continue orando pelo nosso ministério, continue orando pelos desafios, pelas barreiras que temos enfrentado, mas certo que nós não vamos desistir, não vamos desanimar, porque existem vidas ali que precisam conhecer e ouvir da palavra de Deus. E se Deus nos colocou ali é porque Ele tem um propósito de buscar e salvar aquelas pessoas. Então, que Deus os abençoe e que juntos possamos continuar avançando, que juntos possamos continuar entrando em campo, não numa Copa do Mundo somente, não somente para vencer um jogo, mas possamos entrar no campo para vencer as lutas espirituais que já foram travadas, mas já foram vencidas, em nome de Jesus. Deus os abençoe.